Oi pessoal, estamos aqui novamente, né, no nosso Bora Almoçar. Vamos chegando aqui para hoje conversar sobre mudança de status. Oi pessoal do Facebook, olá, vamos chegando aqui pra gente almoçar junto, no caso, tomar um cafezinho, que hoje eu almocei em casa com os meus pequenos, né? Vamos chegando pra gente poder começar esse Bora Almoçar de hoje. Nosso quarto Bora Almoçar, né? Nessa quarta-feira, 13h. Pessoal começando a chegar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para a nossa conversa de hoje. Lancei uma série de perguntas no Instagram, no Stories, né, essa semana, e várias pessoas responderam. Foi muito legal ouvir, né, as respostas de todo mundo, né. Bem-vindo a todos aí, Márcia, Thaísa, Magnádia, Ana Vládia, né, sejam bem-vindas, bem-vindos, né. E vão chegando pra gente começar a conversar sobre mudança de status, né? Nesse mês das noivas, né? O que muda quando o status muda, né? Uma sugestão da nossa... Oi, Márcia! Da nossa querida Pri, né? Que eu já falei dela um pouquinho aqui pra vocês. O pessoal aqui do Facebook também. Tô abrindo aqui uma outra janelinha para poder dar uma olhada no que vocês colocaram, né? Mona Lisa, oi Magnádia, tudo bom? E as alunas aí, eternas alunas, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Ah, consegui abrir aqui os stories, né? A pergunta era, não sei como é que eu paro aqui no Instagram, mas a pergunta era: o que pra você significa contatinho, crush, peguete, contatinho, crush, peguete, namorada, noiva e esposa, e todos os... Oi, Adriana! E todos os que... os masculinos disso aí também, né? E aí eu abri aqui pra gente dar uma olhada, que as respostas foram super variadas e foi muito legal ouvir o que vocês pensam sobre isso, né? Melhorou um pouquinho. Então, a galera colocou várias respostas diferentes, vários conceitos diferentes, inclusive alguns até extremamente didáticos, né? Explicando direitinho. Visivelmente foi uma professora que falou daquele jeito, né? Que explicou tudo bem direitinho, o que é que ela pensava sobre esses nomes, né? Quais seriam os conceitos, né? De cada coisinha que eu pedi para vocês, né? De cada status diferente que eu pedi para vocês, porque isso acaba sendo um motivo importante de discussão, né? No casal, assim, tá, qual é a nossa... Deixa eu ver, pausado. Qual é o nosso status no momento, né? Até já viu aquelas tirinhas, né? Que a pessoa já casa com o celular na mão para mudar o status no Facebook. Essa tirinha já faz um tempinho, né? Que antigamente, não tão antigamente assim, acabava que as pessoas... Ah, tá, se eu aperto aqui. Eu tô com o Instagram ligado aqui no computador para poder ver quais foram as respostas, né? E esperando o pessoal chegar. Oi, Luana. Oi, Lu. Ah, Lu, tudo bom? Lu fez parte da turma 4 do grupo de estudos, né? Seja bem-vinda, né? E aí, gente, eu gostaria da ajuda de vocês, assim, para começar a nossa discussão de hoje. E o que vocês pensam sobre isso, né? Eu já botei
essa enquete no Stories, né, perguntando o que é que vocês pensam sobre essa diferença de status, e muita gente respondeu, e respondeu de uma forma muito criativa e didática, como eu estava falando para vocês aqui, adorei. Né? Ontem à noite, morta de cansada, né? Ontem foi um dia bem agitado, com os filhos adoecidos, um com vacina, o outro adoecido, e aí, enfim, ambos dengosos. E terça-feira é um dia que eu fico em casa com eles, né? Que eu não trabalho fora de casa, e aí quando todos dormiram foi que eu consegui ver as respostas de vocês. Boa tarde, Lana. Marcela, bacana, sejam bem-vindas, né? O pessoal aqui do Facebook também, que tá chegando. Olá, Thelma, Fabiane, Sandrinha, sejam bem-vindos, certo? E aí, a gente fez essa enquete, né, para começar a, digamos, aquecer o nosso bate-papo de hoje, que foi o que você entende, né, qual é o conceito que você daria para crush, peguete, crush, peguete, qual foi o outro que eu falei? Crush, contatinho, que eu já ouvi esses termos no consultório, principalmente. Crush, peguete, contatinho, aí namorada ou namorado, noivo ou noiva, marido ou esposa, né? Marido ou mulher, enfim. Certo? E aí surgiram algumas coisas interessantes aqui, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês para começar a aquecer o nosso Bora Almoçar de hoje, nosso quarto Bora Almoçar, né? Tem uma coisa aqui que você faz e que você bota pause, mas eu não tô entendendo como é que faz. Mas sim, contatinho, né? Uma pessoa falou assim, não sei, crush, acho que é paquera, peguete é ficante, namorado é quando tá apaixonado e não vê defeito ainda, noivo já tá querendo algo mais sério e marido, aí é amor mesmo. Eu achei interessante, eu até marquei isso, né? Aí é amor mesmo. Quando é marido, né? Marido, esposa, enfim, né? Crush, peguete, contatinho já não é uma coisa muito relevante, né? Digamos assim. As pessoas não levam muito a sério, né? Pelo menos aqui o que apareceu, né? Que crush, contatinho é só algo bem solto, né? Bem solto. Só que recentemente eu tive eu recebi, foi até a última que eu coloquei aqui, eu acho, que é falando que noiva ensaio para casamento. Pois é, crush eu penso que é aquele sonho de consumo, uma paquera. Legal, sonho de consumo é ótimo, né? Né? O pessoal tá acompanhando aqui. Contatinho é aquele alguém que você mantém, olha que legal, que você mantém uma relação por telefone, conversam todos os dias, mas não passa disso. Ou seja, a paquera é muito mais virtual. Esse seria o contatinho. Mas eu já escutei algumas pessoas entendendo o contatinho de uma forma diferente, né? Que não necessariamente fica só na questão virtual, não. Né? Que coloca mesmo em ação, né, a paquera. Assim, a pessoa entra em contato mesmo com a outra, chega perto, né? Aí, outras pessoas falando sobre contatinho disseram... Cadê? Deixa eu ver aqui. Um outro conceito de contatinho que utilizaram. Gente, eu amei. Contatinho, crush e peguete é tudo a mesma coisa. Pegação sem compromisso. Então, é outra pessoa aqui já dizendo que tem, então, o contato físico, né? Não é uma questão só virtual, né? São conceitos muito atuais, né? Contatinho, crush... E isso, assim, como eu já passei dessa fase, né, de contatinho, de crush, de peguete, essas coisas, eu acabei entrando em contato com isso mais no consultório mesmo, né? As pessoas que foram trazendo, né? Ah, é meu contatinho e tal, né? Contatinho. Alguém de quem se tem um contato, penso que telefônico ou de e-mail, e uma relação que se mantém apenas à distância, através desses canais de comunicação ou redes sociais, né? Já tem outra pessoa que acha que realmente há
só que de forma mais desprendida. Tem um contato sim, só que de forma mais desprendida, né? Mas tem gente que pensa que não, que só há uma comunicação mesmo à distância, certo? Em ambientes virtuais, né? A outra pessoa colocou aqui, cadê? Contatinho. Pra mim, contatinho e peguete são a mesma coisa. São pessoas que você não tem a menor intenção de ter algo sério, mas curte estar junto vez ou outra, vez por outra. A outra pessoa que falou sobre contatinho, alguém que está disponível para você, quando você quer, tanto na sua agenda do telefone quanto na vida. Bacana. Certo? Então, assim, algumas né, colocações que me mandaram como resposta, e tem vários outros, isso falando sobre contatinho, né? Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje, entendi, Luana, entendi que era contato. Uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje, assim, lançar como pergunta, assim, como é, assim, pra vocês, essa questão de, opa, ai, Jesus. Sim, eu tô lembrando, sim, a Mona Lisa falando aqui comigo de Moninha, não sei nem se é Mona Lisa, nem lembro mais, o pessoal chamava de Moninha, né, que tava grávida comigo na época que eu dava aula. Mas, enfim, né, colocando aqui pra vocês, né, uma pergunta. Como é que vocês acham que na relação atual ou nas relações anteriores de vocês o status era relevante ou não? Queria colocar como pergunta, né? É relevante para vocês definir a relação amorosa? O que nós somos? Tipo, ter aquela DR, né? E perguntar, peraí, vamos sentar aqui e vamos definir. Afinal, somos o quê? Somos namorados? Somos ficantes? Né? Por que será que isso é tão importante? E ainda assim, nessa cidade, né, na nossa cultura, e aí eu digo da minha cidade, Fortaleza, né, falo aqui de Fortaleza, essa questão da festa de casamento, muitas vezes ela tem um poder tão grande, a festa de casamento, todos os preparatórios para o casamento, que alguns noivos e noivas, né, ambos, né, noivos e noivas, que decidem dar esse passo, ficam mais voltados muitas vezes para a questão do preparatório, da preparação para a festa de casamento, que muitas vezes eles ficam desprotegidos ou despreparados para o casamento em si, né? E aí por isso que eu queria coloquei aqui como discussão, porque eu vejo que isso é uma demanda social, né? Essa definição de identidade, né? Quem nós somos, né? Só que hoje em dia essas coisas elas estão muito mais fluidas, né? Hoje em dia as relações amorosas elas não precisam passar por aquelas fases que antigamente passava, que era paquera, namoro, noivado, casamento. Não precisa mais, né? Paquera, namoro, noivado, casamento. Não tem isso, né? Hoje em dia a pessoa paquera e já mora junto, né? A pessoa nem casa e já engravida. Tinha isso também, né? Paquera, namoro, noivado, casamento e aí sim filho. Eu acho que aqui fica claro para vocês que não é bem assim que funciona, né? Eu tô falando aqui pro pessoal do Face aqui, ó, por isso que às vezes eu olho para cima, olho para baixo, tentando colocar vocês no mesmo ângulo, né? Hoje em dia, por exemplo, no meu relacionamento, antes de casar, eu morei junto. Eu vivo brincando dizendo que eu fiz um test drive antes de casar, né? A gente morou junto durante 3 anos, namoramos 2 anos, moramos juntos durante 3 anos e só depois casamos, né? Casamos no papel, né? E muita gente fazia questão de dizer, não, vocês já são casados, vocês são praticamente casados. E eu bati o pé e dizia, não, nós não somos casados, nós somos namorados que moramos juntos, né?
Lógico que nem todo mundo gostava de ouvir isso. Minha sogra, por exemplo, né, ela não devia ficar muito feliz, né, de ouvir isso. É como se eu estivesse negando, né, o relacionamento com o filho dela. E na realidade não era. A gente estava experimentando, que é uma coisa muito comum hoje em dia entre os adolescentes, né, o experimentar. Hoje em dia os adolescentes, eles têm relações homossexuais e não necessariamente eles se dizem homossexuais, né? Experimentaram e não gostaram, né? Ou gostaram, enfim, né? Costumo dizer que sou das antigas nesse aspecto, por isso, para mim, é sim importante definir o status, para nos situarmos onde estamos. Acho que quando não definimos, a relação fica solta, indefinida. Pois é, concordo, Luana, fica mesmo, né? E a gente tem uma necessidade de definição, de identidade, né? Na relação amorosa, a gente tem uma identidade, tem uma necessidade de identidade tão grande que às vezes a gente acaba sendo muito rígido nesse sentido e acaba deixando de vivenciar coisas super gostosas porque a gente não pode fazer isso, porque o nosso status não permite, né? Não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, né? Michele, Deise, olá, Deise, seja bem-vinda nessa conversa, né? Então, o que é que vocês pensam sobre isso, né? Não tem nada de errado você ter essa necessidade de identidade, né? Só que quando a gente corresponde ao que a sociedade define como sendo certo e errado, acaba que é mais fácil, vai no fluxo, né? Mas quando você não quer isso, quando você não quer definir as coisas dessa forma, né? Isso gera um certo desconforto para familiares, para amigos. Afinal, vocês são o quê, né? Não, a gente... Por exemplo, pessoas que casam, se separam e permanecem tendo uma relação que não é de casado, nem é de namorado, e às vezes se encontram porque estão a fim de se encontrar e até transam, tem relações e tal, mas já tiveram experiência, percebem que não funciona muito bem e aí ficam só nisso mesmo, né? É bom estar junto, né? É conhecido, mas preferem não ter uma relação dita casamento, né? Voltar a ter uma relação assim, né? Então, e qual o problema disso? Por que isso incomoda tanto as pessoas? Por que incomoda tanto? Eu mesma já me vi várias vezes questionando assim, sim, mas vocês são o quê? Né? Para amigos, para pessoas que estão namorando, estão paquerando. Mas e aí, vocês voltaram, vocês estão juntos, vocês... Aquela necessidade de definir as coisas, né? A gente tem uma certa dificuldade de deixar as coisas em aberto. Concordo sim, Carol. A Luana dizendo aqui no Instagram. Por isso é preciso um despreendimento, porque é um novo. Exatamente, é novo isso, né? Não definir as coisas, não deixar as coisas dentro de uma caixinha é estranho, né? É estranho para muita gente. Porém, será que o nosso desejo ele tá dentro de uma caixinha? Né? Assim, será que a gente tem isso tão pré-definido assim? Né? E aí hoje, né, a gente conversando sobre o que muda quando o status muda, né? Eu queria perguntar para vocês, o que muda na relação de vocês, independente de que relação é essa, quando vocês deixam de ser contatinho para ser, sei lá, namorado, namorada, e quando vocês deixam de ser namorado para ser noivo, por exemplo, eu já tive contato com casais que um dos dois, né, ficava extremamente ofendido quando ao invés de noivo, o outro chamava o outro de namorado. Né? Nós somos namorados, mas como assim não somos noivos? Porque o status de ser noivo era algo extremamente importante para aquele sujeito, né? Acredito que o rótulo é saudável até onde não reprime a individualidade. Digo no sentido das pessoas deixarem amigos e família para ser apenas um casal. O que você acha? Acredito que o rótulo é saudável até onde não reprima. Sim. Digo no sentido das pessoas deixarem amigos e família para ser apenas um casal. O que você acha? Pois é, o rótulo, ele é necessário, certo? Ele é necessário. A gente precisa definir um pouco as coisas, né? Para a gente saber, inclusive, como se relacionar com elas, né? As regras ficam mais claras quando a gente define, né? Mas
na relação amorosa, oi Adriana, oi Tatá, bem-vindas aqui ao almoço. Na relação amorosa, às vezes o desejo, ele extrapola isso. Ele extrapola essas definições, né? Uma vez eu estava dando uma entrevista na rádio, né, na Unicef, eu até postei aqui para vocês, e a questão era falando sobre poliamor e como incomoda as pessoas essa história do poliamor. Como é que um relacionamento as pessoas permitem que o seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada tenha outros relacionamentos, possa se apaixonar por outras pessoas. Existe relacionamento sem ciúme? O que vocês acham? A gente até conversou um pouquinho sobre isso já, aqui, né? Falando sobre ciúme. Relacionamento muitas vezes se define como posse, né? A Sara tá dizendo, né? A Tatá tá falando. Eu não consigo chamar de Sara, gente. É minha irmã, pra quem não sabe. Que não existe relacionamento sem ciúme. Porém, estudando poliamor, né? E estudando, inclusive, sobre amor, né? Eu sei que tem culturas que não existe esse sentimento, não existe nem palavra para esse sentimento. É estranho pra gente, né? Porque o ciúme é como se fosse um pré-requisito até, né? Nas relações. Mas percebam também, né? Essa questão de definição de rótulos, que isso por um lado é importante, mas a gente sempre tem que se questionar, né? Tá, é importante para definir regras, para a gente saber como lidar com o outro, né? Até com os colegas. Mas por que isso não é legal? Sabendo que todas as escolhas têm ônus e bônus, né? Por que não seria legal, de repente, definir os rótulos de uma forma mais rígida, né? Relação à troca de sentimentos e emoções. Acho que os rótulos ajudam na definição de papéis de cada um na relação e do que esperar de si e do outro, concordo. Muitos acham que ciúme é uma prova que se ama. Desde a Argentina, carinhos, desde a Argentina. Eu não sei falar espanhol. Carinhos, desde a Argentina? Desculpa, eu não estou entendendo. Mas, tudo bem. Pois os rótulos, eles são bons, assim, como a Dani colocou aí, né? É interessante para você saber qual é a sua função e qual é a função do outro. Mas, gente, vocês já viram um casal que só a esposa cozinha e o marido não sabe nem para onde é que vai? Isso são funções, né? Que só a esposa cuida dos filhos e o marido chega em casa e não cuida dos filhos e abre uma cerveja, senta na frente do sofá e começa a assistir sua TV. E a esposa, como ela trabalha em casa, ela fica responsável por todas essas funções domésticas. Vocês já viram pessoas assim? E vocês já viram pessoas que funcionam de uma forma completamente diferente, que são um casal também, e que não funcionam dessa forma, que o marido que trabalha em casa, até vi um programa na GNT que era função paterna, uma coisa assim, pai de dois, hashtag pai de dois, uma coisa assim, e que mostrava um desses casais, era que o marido, ele morava em casa, ou ele trabalhava em casa, né, trabalhava com os filhos, cuidando dos filhos, e a esposa trabalhava fora de casa. E esses papéis eram muito bem definidos e eram ok, né? Assim como, por exemplo, eu já atendi clientes, né, aqui no consultório que tinham uma relação aberta e que isso também era ok e que estava muito bem definidas as regras dentro dessa relação, né? Dizendo o que pode e o que não pode. Mas a grande questão para essa pessoa que eu atendia, era que ela era com as outras pessoas. Eram os questionamentos, por exemplo, dos familiares, daquela tia mais velha, da mãe, do pai. Como assim? Né? Eu vi o teu namorado com outra mulher, com outra menina, né? Como assim você está namorando e você tem relações com outra menina, né? Você namora com um menino e tem uma relação? Como assim? Mas você gosta de meninos ou gosta de meninas? E assim, você está namorando e tem outras relações? Como é que isso funciona, né? E isso, socialmente, é difícil, né? É difícil de definir. É quebrar mesmo as ideologias do que é relacionamento. Pois hoje em dia temos relacionamentos
a gente precisa rever muito o que significa relacionar-se, né? Porque, e aí eu tô falando do relacionamento amoroso, lógico que a gente pode extrapolar isso para outras relações, mas o relacionamento amoroso é o que move aqui esse Bora Almoçar, né? Até mesmo porque a psicoterapia de casal, a gente fala muito sobre casais, né? Eu, como psicoterapeuta de casal, tenho essa função, né, socialmente falando, né, de trazer um pouco de questionamento para vocês com relação a isso, né? Então, hoje em dia, as pessoas, as mulheres, elas estão em status completamente diferentes do que elas tinham há alguns anos atrás e há poucos anos atrás. Oi, Clarissa! Bem-vinda aqui no nosso Bora Almoçar. Então, assim, hoje as mulheres trabalham fora de casa, hoje as mulheres cuidam dos filhos e os homens também, hoje as mulheres têm tripla jornada de trabalho, né? 3 turnos. O homem também tem, às vezes, né? Às vezes as pessoas, elas definem que não querem ter filhos, né? E as mulheres, principalmente, isso há muito pouco tempo atrás, é um choque a mulher que decide que não quer ter filhos. Como assim? Você não vai ser mãe, né? Como se isso fosse até um desfeito com a natureza, né? Como é que você pode definir que você não quer ser mãe? Mas hoje isso está ficando cada vez mais comum, né? E é por isso que eu questiono vocês com relação às regras. Quem é que define as regras? Pergunta aqui pro pessoal do Face também. Que bom, Clarissa, também. Ótimo te ver por aqui. Quem é que define a regra da relação? As regras da relação de vocês, né? É muito comum eu receber pessoas no consultório que me questionam assim, Carol, o que pode, o que não pode, isso tá certo na relação amorosa, isso não tá certo, né? Quem é que diz que tá certo e que tá errado? Quem é que define isso, senão as pessoas que estão dentro da relação? É difícil, né? É difícil sair do padrão do namoro, na paquera, namoro, noivado, casamento. Né? Tá, então, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, eu acho fantástico. É o casal que define a regra, exatamente, Tatana. É um filmezinho que ele é muito água com açúcar, mas ele é muito interessante para poder você ver essa questão de papéis. E das hipocrisias que isso gera, né? Vocês já viram O Sorriso de Mona Lisa? Com a Julia Roberts, eu adoro essa atriz. E isso, Luana, é o casal que define as regras, exatamente. Em O Sorriso de Mona Lisa, a professora, né, a Julia Roberts, ela traz muito essa questão das mulheres que são independentes, né, que não precisam de homem para ser feliz. Inclusive tem uma música da Beyoncé que diz que ela faz assim, como é? Que ela diz que ela não precisa de um anel nos dedos. Quem me ajuda aí? Me digam aí o que é que vocês... Oi, Naturalmente Geri, bem-vinda ao nosso Bora Almoçar, né? Estamos aqui falando diretamente do meu consultório, né? E conversando sobre o que é que muda quando o status muda. O que é que você pensa sobre isso, Naturalmente Geri? Né? O que é que você pensa sobre isso, Carla? É muito bom ter você aqui, certo? E no filme, O Sorriso de Mona Lisa... Também, recíproco, Carla. No filme O Sorriso de Mona Lisa, essa professora, ela encontra uma aluna que ela se identifica muito e ela acha que essa aluna, ela deveria estudar, ela deveria desbravar, ela deveria ser independente, assim como ela, né? Oi, Leandra, tudo bom? Morgana. Vocês viram esse filme? Me digam, vocês viram esse filme, O Sorriso de Mona Lisa? O que é que vocês pensam sobre isso? Porque o ápice do filme é que são 3 principais, né? A professora, que é a Julia Roberts, e mais 2 que eu não vou saber o nome delas como atrizes. Não assisti, o Tatá tem que assistir. É água com açúcar, mas é bem legal para discutir. Uma aluna que queria casar, o sonho dela era casar, ela estava estudando só mesmo para passar o tempo e queria casar e não queria trabalhar e tal, e tal, e tal. A Luana assistiu. Pois botem aí na listinha de vocês, e como dica. Eu vou botar aqui também, porque eu só tô botando dica de livro, eu vou botar dica de filme também. O problema é que eu esqueço o nome dos filmes.
Assiste sim, Tamires, você vai gostar. Olha a questão. Aí eu vou ter que contar para poder abrir discussão aqui, certo? Aí, essa aluna que queria só casar e ter filho, ser mãe e tal, e tal, e tal, dentro daquele padrãozinho que a gente tá falando aqui, ela casa. E imediatamente, no dia seguinte que ela volta da lua de mel, ela já está vestida de uma forma completamente diferente. Tudo bem que é um filme que é mais antigo e tal, né? Aí ela tá com colar de pérola, né? Ela tá toda de saião comprido, né? Toda fechadinha e tal, né? Porque agora ela é uma esposa. E aí ela tem que cumprir o papel de esposa, então ela tem que se vestir de acordo, certo? E essa outra aluna, que é até uma loirinha, agora é porque eu não lembro o nome mesmo do povo, dos atores, só lembro da Julia Roberts. Ela, a Julia Roberts, ela coloca um papel de inscrição para ela entre uma prova e outra e tal, porque queria que ela fosse essa pessoa que desbrava, né? Só que ela não sabia se era isso que ela queria. Fim da história, né? Essa garota que casou, o marido traía ela, que era uma coisa muito comum, até hoje é uma coisa muito comum e aceita socialmente, né, com outras mulheres. E tem uma cena fantástica no filme, uma parte do filme que é uma cena fantástica, depois eu posto pra vocês. O status muda e o comportamento também, né? As roupas também, né? Era assim, e às vezes até é assim hoje em dia, né? Ainda tem isso, né? Como é que você vai vestir uma roupa dessa, uma saia dessa, uma mulher casada, né? Um batom vermelho desse, uma mulher casada, né? Não, como é que você vai sair sozinha e o seu marido vai sair sozinho, cada um para um lado? Que absurdo, né? Sogra dizendo, mãe dizendo, isso eu tô falando, são falas reais, tá certo? Que eu já escutei em várias situações diferentes, sejam familiares, seja consultório, seja, enfim, né? Isso acontece. 2018 estamos, né? 2018, certo? Acontece que, voltando ao filme Sorriso de Mona Lisa, sobre esse filme que a gente está falando, né? Olha, minha mãe, Dione, está agora aqui no Facebook, acompanhando também o nosso Bora Almoçar de hoje. Bem-vinda, mamãe, mamilda. E aí, no Sorriso de Mona Lisa, né? A Julia Roberts, minha mãe ama essa atriz, né? Aquele filme... Qual é o nome do filme, mãe? Que ela fez... que ela ficou super conhecida. Como é que é o nome? Vale, eu esqueci o nome. Que ela fez até com aquele cara, Vale, eu esqueci completamente. Mas vocês sabem qual é. A Tatá sabe qual é. Já ela diz aí qual é. Hoje em dia, continua muito isso de comportamento mudar quando você muda status. Você tem que mudar. Você tem que morar junto, né? Infelizmente, o pensamento continua. Eu defendo a liberdade da individualidade, Marcela. Ai, que maravilha. Uma linda mulher. Sabia que tu ia dizer, Tatá, o nome. Às vezes eu nem sei. Eu falo metade de um filme, metade de uma parte. Pronto, minha mãe também botou aqui no Facebook, uma linda mulher. Exatamente. Sim, voltando ao Sorriso de Mona Lisa, porque eu vou conversando, né? Vou costurando aqui com vocês. Acontece que essa menina que ficou só, que pensava que queria casar e ter filhos e viver esse padrão, ela desbrava, ela quebra totalmente isso, pede separação e tudo. E aquela que é a professora, que é a Julia Roberts, pensava que era ela que ia desbravar, quebrar paradigmas, estudar e tal. Não, casa, tem filhos e entra naquele padrãozinho e está feliz com isso. Isso é um detalhe importante, certo? Porque aí é o que eu chamo a atenção a vocês. Assim, independente se eu caso e vou morar na Nova Zelândia, né? Como eu conheço uma colega queridíssima que casou, foi-se embora morar na Nova Zelândia com o marido dela. Teve até filho recentemente, né? Sem família, né? Foi-se embora, né? Ou se eu caso e quero morar separado. Quem foi que disse que tem que casar e morar junto? Ou se eu caso, eu já vi até um questionamento assim, Carol, é normal você casar, você morar junto e você querer usar banheiros diferentes? Mentira, não foi uma pergunta não, foi uma afirmativa dizendo que isso não era legal. Como é que pode casar? A gente tem que saber dividir o mesmo banheiro. Quem foi que disse isso? Onde é que está escrito? Me mostra. Até se for escrito, quem foi que disse que isso é certo? Quem foi que disse que isso é o melhor para o casal?
morar junto, né? Dividir o mesmo banheiro, dividir as mesmas contas. O certo é o que faz bem, a Luana tá dizendo, e funciona pra pessoa. Pro casal, eu diria até, né, Luana? Porque às vezes, por que eu digo o casal? Porque às vezes o que funciona legal pra mim não funciona pra mim como casal. E tudo bem. E eu modifico a minha forma de perceber porque vale a pena. Por exemplo, detesto viajar. Não é o meu caso. Eu amo viajar. Nem minha mãe. Minha mãe ama viajar. Minha irmã também. Já foi em lugares maravilhosos. Né? Eu não gosto de viajar. Mas o meu crush, paquera, peguete, ficante, namorado, noivo, marido, sei lá, independente do nome que ele tem, né? No caso, a minha relação seria uma relação hétero, né? Sendo essa relação hétero, por isso que eu disse, cara, gosta de viajar. E aí eu viajo com ele e vejo que é muito massa viajar. É muito massa. Eu descubro isso e com ele eu me sinto à vontade, porque os medos que eu tenho de viajar sozinha, com ele é legal. Então, algumas coisas que é a minha identidade enquanto pessoa, quando eu viro um casal, a minha identidade ela tem a possibilidade de se atualizar e de se transformar sem que isso seja uma submissão ou uma passividade. Algumas pessoas, elas têm tanto medo de serem submissas e passivas dentro da relação, que quando o status muda, ela não quer mudar nada. Me aceite como eu sou. Se não quiser assim, tchau. Porque eu sempre fui assim, aquela coisa a síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E isso para a relação amorosa isso é péssimo para a relação amorosa. Muitas vezes a questão vai além do quem disse que o certo é isso. Mas qual o problema de ser diferente, de gerar mudanças? Exatamente, quando eu questiono isso, né? Quem foi que disse que isso é certo? É nesse sentido, Mona Lisa, assim, de por quê? Né? Quem foi que disse, assim, por que isso seria certo ou errado? Né? Qual o problema de mudar? Né? Mas é nesse sentido mesmo, Mona Lisa, né? Você traduziu muito bem, certo? Então, mais uma vez eu coloco Rogers, né? O grande Carl Rogers, que é o pai da ACP, né? Para quem entende um pouquinho aqui de psicologia, enfim, uma pessoa, né? Uma pessoa importante dentro da psicologia que trouxe o conceito de empatia, que para a relação amorosa o conceito de empatia é super mega importante, você conseguir se colocar no lugar do outro, sabendo que você não é o outro. O Carl Rogers, ele dizia que a incongruência, ela gera doença. Então, se você tem vontade de ficar com uma menina e você fica com um menino, no sentido de que você tem vontade de ficar com uma mulher e você fica com um homem, isso vai gerar um adoecimento de alguma forma. Alguma forma, isso vai gerar adoecimento para você, né? E aí, falando da questão da sexualidade, ou se você se veste de menina, mas na realidade você quer se vestir de homem, independente se você nasceu homem ou mulher, né? Isso vai gerar um adoecimento. E adoecimentos, né? Tiane, obrigada, Tiane. Legal. E esse adoecimento, ele vai vir de diversas formas. E aí, gente, as formas elas são várias mesmo, né? Tanto de raiva da sociedade, né? Uma pessoa violenta para fora, uma pessoa violenta para dentro, isto é, pessoa que se corta, pessoa que tem vontade de se matar, pessoa que pensamentos suicidas, falando de uma forma mais, né, formal, enfim, né? Então, independente do que a sociedade diz que é certo, se é primeiro namorar, depois morar junto, depois casar, depois assinar um papel, ou assinar um papel com 1 mês de relacionamento, né? Eu acho que a minha cunhada, ela foi pedida em casamento pelo marido, acho que com 1 mês de namoro, né? E eles estão juntos, eles têm uma filha linda, eles estão juntos há, sei lá quanto tempo, uns 14, 15 anos, sei lá quanto tempo, nem sei. Estavam fazendo aniversário de relacionamento, né? Então não tem fórmula.
Ah, então quer dizer que vão viver juntos pro resto da vida? Ou quer dizer que é tudo tão perfeito? Lembrem do nosso almoço da semana passada, falando sobre vida real e conto de fadas, né? Não, isso não significa que é tudo perfeito. E perfeito no sentido de sem conflitos, né? Não. A coisa pode ter, sim, conflitos, né? E ser maravilhoso. Não existem, a Morgana falando aqui, não existem regras pré-definidas para o amor. Essa resposta, essa frase, ela foi bem forte para o que a gente está falando agora, independente do status, independente se você é casado. Conheço casais, por exemplo, que passaram em concursos em cidades diferentes, né, e moram em cidades diferentes e estão juntos. Eles são mega felizes. O que a gente vê nas redes sociais nem sempre retrata o que realmente acontece na relação amorosa, mas me parece que se dão super bem, me parece que curtem a vida, viajam direto, nas férias imagino que eles conseguem fazer isso, né? E funciona para a relação deles, né? A questão é, funciona e não é certo ou errado. Funciona para você? Massa. Se funciona para você, massa, né? Se não está funcionando, se pergunta o que está acontecendo que não está funcionando. As mudanças de status, elas exigem mesmo atualizações, né? Atualizações na relação. Tá, se a gente deixa de ser crush, né, ou, sei lá, contatinho para ser namorado oficial, isso tem sim, reverbera de alguma forma para a relação e para a relação que a gente tem com as outras pessoas. A gente vive em sociedade, né? Mas se isso está coerente para você enquanto pessoa e para você enquanto casal, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Não, a gente tem uma relação, ele é o meu oficial, ela é minha oficial, e eu tenho outras relações, porque a nossa relação é definida como relação aberta. Isso, Luana, comprometimento. Se você está comprometido com aquilo que você acredita que é legal, e aí, mais uma vez, lembrando da história da brincadeira, né? Brincadeira só é brincadeira quando os dois se divertem. Lembrando que a relação sexual e o relacionamento, né? A brincadeira do adulto. Então só é legal se os dois estão se divertindo. Se só um está se divertindo, só um está gostando, aí tem alguma coisa que não está muito legal, né? Mas se tá legal para os dois, tá legal, massa. Ah, vai ser assim para sempre? Não sei, até hoje é. Hoje funciona assim. Ah, mas quando eu tiver um filho eu vou querer ter uma casa com a pessoa ou as pessoas, e aí falando de poliamor, né? Trazendo um pouquinho de discussão aqui. Né, na minha casa, junto, para poder dividir as atividades, que a criança dá trabalho, né? Não tem como. A criança é fofinha, tudo é ótimo, é muito fofo, não, mas dá trabalho, porque tem que acordar, trocar fralda, dependendo da fase, né? E levar para a escola. Tudo isso requer tempo, requer dinheiro, requer disponibilidade, né? E aí o cansaço, enfim, quando você divide com outras pessoas, as coisas ficam mais fáceis. No Bora Almoçar de hoje, a questão foi: o que é que muda quando o status muda? E aí eu trouxe uma série de questões para vocês mesmo. Eu trago quebras de paradigmas, né, para vocês se questionarem, né? O que faz sentido para mim? O que funciona para mim dentro da minha relação amorosa? Independente do que dizem que é certo e errado, mas o que funciona para mim? E eu queria que ficasse isso hoje, né? Aqui o pessoal do Facebook, o pessoal do Insta, né? Eu queria que ficasse isso na cabeça de vocês. Funciona pra mim, né? Tá funcionando. Eu tô numa relação onde o meu marido tem outros filhos, né? Ou eu tenho outros filhos, ou nós dois temos outros filhos e queremos mais filhos. E como é que funciona essas reconfigurações familiares? Ontem foi o dia da família, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Funciona? Sim, pode funcionar. Sempre dá trabalho? Às vezes sim, às vezes não, né? Depende da abertura de cada um, né? Enfim, depende do que é importante, prioridade para você. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tanto aqui pelo Insta. Obrigada a você, Luana, pela participação hoje, né? Como pessoal aqui do Facebook, né? Foi maravilhoso ter vocês aqui. E aí, minha mãe aqui, tenho certeza que discordou de algumas coisas que eu coloquei aqui, né, que a minha mãe é de outra época, enfim, tem outros pensamentos com relação a isso, né, não tem nada de errado nisso também, né, e a Dani, minha vizinha, né, a Tatá também, que está por aqui sempre, né, compartilhando, já vai estar aqui de verdade, né, de verdade, assim, pessoalmente em Fortaleza, porque ela mora fora do país. Marcela, que não está mais no meu condomínio, está em outro lugar,
né? Mas é bom te ter aqui também, conversando com a gente. Clarissa também, que mudou de cidade, né? E todo mundo, né? Adriana, Leandro, Paula, né? Obrigada por terem participado um pouco dessa conversa, né? E na próxima quarta-feira a gente se encontra novamente, né? Me digam aí o que é que vocês pensam, o que é que de repente despertou como curiosidade para vocês essa nossa conversa de hoje, né? E espero vocês então na próxima semana, tá certo? Olha, esqueci hoje de colocar o celular no modo avião, mas ninguém me ligou esse período. Que bom, né? É isso, pessoal. Obrigada, né? E uma excelente quarta-feira para vocês, ensolarada aqui em Fortaleza, né? Até quarta-feira que vem. Beijão, gente. Ai, Leandro, seria ótimo mesmo. Um beijo.